Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada, com Nando Garcia. Muito bom dia! Vinha pelo caminho, vi o galo cantar, despertador tocar. Vamos levantar, minha gente, fazer aquele alongamento, escovar os dentinhos, fazer aquele gargarejo. Isso, vamos levantar, up, pra cima. E vamos tomar aquele special café. Que cafezinho bom, hein, Lucivane Maria? Muito bom dia! Bom dia mesmo para você que está chegando aqui na RBN, Rede Boa Nova de Rádio, e também TV Mundo Maior, não é? Aqui, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Muito bom dia! Bom dia, Oliver! Bom dia, Oliver, que está aqui. Bom dia, nosso... Olá, bom dia! Bom dia, Jeffrey! O Jeffrey! E também bom dia pro Boris! Boris, vamos lá buscar aquele leitinho para tomar um cafezinho com leite. Bom dia pra Verinha lá nos telefones. Também bom dia para a Dona Maria e para a Lu, que estão aqui trabalhando já logo cedo para começar esse programa. Bom dia para você, querida e querido ouvinte, seja bem-vindo aqui no programa Alvorada, hoje trazendo um assunto muito importante para a vida de todos nós. Estamos começando com Setembro Amarelo. Participe aqui do programa, ligue para 0800 979 5011 ou pelo WhatsApp da Rádio TV 99643 3827. Como toda segunda-feira, nosso querido Tiago Soares aqui conosco. Bom dia, Tiago! Bom dia, Nando. Bom dia, os amigos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Muito carinho. E começando a semana com o pé direito, se Deus quiser, né? É isso aí, com toda a força e união e up pra cima. E hoje o nosso convidado especial aqui do programa para iniciar esse Setembro Amarelo, esse combate aí, não é? Aqueles que muitas vezes tiram a vida, a sua própria vida, através do suicídio. E nós trouxemos então o nosso querido Fábio Dionisi. Bom dia, Fábio, ele que é palestrante espírita, dirigente espírita e também escritor, né? Obrigado por estar aqui novamente conosco, Fábio. Bom dia, e eu que agradeço pela oportunidade de estar de novo com vocês. O Fábio lançou aqui este livro, já está na Mundo Maior, né? Isso. Na mundomaior.com.br, o site, ou você pode ligar para Mundo Maior. Este livro, né, que tem tudo a ver com Setembro Amarelo. Por isso nós trouxemos o Fábio aqui para falar deste trabalho, né? E suicídio, precisamos falar a respeito. E é isso que nós gostaríamos no dia de hoje, né, Fábio? Para que não seja somente um alerta, mas seja também algo que a gente precisa dizer aos quatro ventos, precisamos divulgar, né? A gente estava falando agora mesmo do filme do Kardec, que o final do livro é outro rapaz que chega lá querendo tirar sua vida naquela ponte em Paris e ele se depara com um livro dos espíritos, né? Então, Fábio, esse trabalho que você realizou aí, que está realizando, porque o trabalho ele não só começa quando ou termina, ele se estende além do livro pronto. Né? Isso. Né? Então, como é que você chegou a esse título? Por que você foi buscar esse assunto? Isso, na verdade, foi uma sugestão da espiritualidade. Lá do Recanto de Luz, irmã Sheila. Estavam numa reunião de esclarecimento e caminhamento e desobsessão, e o orientador da mesa me pediu que eu fizesse palestras, que eu considerasse a possibilidade de fazer palestras. Palestra nesse assunto. E escrevesse artigos. Aí nós publicamos 2 artigos na RIE, na Revista Internacional Espírita. Tem um terceiro que deve sair esse mês agora, que é também sobre o assunto. E eu comecei a fazer as palestras que me pediram. E
naturalmente você tem que fazer muita pesquisa. E eu gosto da pesquisa, né? E virou um livro, acabou virando um livro. Que beleza. Isso. Então, e um livro que tem muito a ver, né, com nosso tempo, das coisas que estão acontecendo, né, com relação às pessoas que estão tirando suas vidas, né? E o Espiritismo, né, você coloca aqui até uma comparação, catolicismo, judaísmo e espiritismo como, né, a visão, né, dessas religiões, ou no caso da doutrina espírita, que é filosofia também, né, do suicídio, né? Porque além da pessoa se condenar a si própria, né, muitas vezes a tirar a sua própria vida, que já é uma coisa tão fatal, tão triste, né? Ainda tem certas religiões como essas que condenam esse ato assim, até depois que a pessoa foi embora, ainda, né, continua condenando, né? O meu objetivo foi principalmente mostrar a importância da vida para todas as religiões, né? Dentro do próprio judaísmo, tem lá no Nevin que ele fala que a vida pertence a Deus. E nós não nos pertence, então não temos direito de perder. Então, existem conceitos muito bonitos. Eu só não coloquei do Islã porque eu não queria fugir muito da realidade ocidental. Sim. Mas a gente se depara com os mesmos conceitos, a mesma coisa. Que é uma coisa assim bem marcante para que as pessoas não cheguem a esse ato, né, infeliz muitas vezes, né? Temos que fazer uma divisão, né? Porque 90% das pessoas que se suicidaram ou tentaram o suicídio, elas não queriam morrer. Elas queriam acabar com a dor que elas têm. Isso, exatamente. E nos casos em que não é fatal na hora, muitos eles demonstram que se arrependem de tê-lo feito, porque não queriam morrer. Mas naquela impulsividade momentânea, no desespero, acabam cometendo, né? Acho também muito importante o papel dos que estão em volta, todos, né? Porque 90% dos suicidas, eles são transtornos diagnosticáveis e tratáveis. Isso é um estudo da Organização Mundial de Saúde. Quando você pega o universo de 100 e 90 tem uma chance de ser diagnosticado e ser tratado, a gente vê que tem um mundo de trabalho pela frente. E todos em volta. Não necessariamente você precisa ser um especialista no assunto, mas você tem que observar e ajudar a encaminhar. Porque o suicídio, normalmente, ele perde a capacidade chega a um ponto em de avaliação, que não tem mais, não tem discernimento. Exatamente. A coisa é tão grande, é tão complexa, é tão forte dentro dele, o desespero, né? São os 4 Ds, né? O desespero, a desesperança, né? O desânimo. Ele chega a um ponto em que ele não consegue sair dele mesmo. E mesmo porque, como 90% estão ligados a transtornos de ordem mental, depressão principalmente, né? E transtornos de personalidade, que são inúmeros hoje em dia, ou alguém de fora ajuda, ou ele vai afundar. Então, que bacana, né, Tiago? Essa pesquisa que o Fábio colocou algumas pesquisas, né, no livro, de que nós precisamos realmente colocar na mídia, precisamos né, falar para o mundo, precisamos, que nem coloca aqui, precisamos falar a respeito, porque a desinformação às vezes leva a pessoa a realmente tirar sua própria vida, né? No caso específico do suicídio, é uma solicitação recomendação da própria OMS e do Ministério da Saúde. Por quê? Porque é um mito e é um tabu. Sim. Mito no sentido que o pessoal acha que falar sobre suicídio vai encorajar as pessoas a se suicidar. E um tabu porque é um estigma. Hoje tem pessoas que se sentem mal quando a gente entra com esse tema. Eu percebo isso às vezes com a plateia, né? Estou fazendo a palestra e eu percebo que as pessoas se sentem incomodadas. Tal. Porque é um tabu, né?
E a OMS fala, temos que falar, mas com responsabilidade. Com respeito. Por exemplo, ele tem até uma cartilha ao profissional que trabalha com a prevenção, no caso foi o Ministério da Saúde. Tem um guia que é uma cartilha para quem trabalha nesse tema, que foi publicado em 2006. Eles recomendam, por exemplo, jamais falar em métodos. Não incentive. Né? Esse foi um problema sério em Natal, que eu estava comentando há pouco com você. Porque como saiu a questão da ponte, aquilo virou uma epidemia, né? Todo mundo se identificou com isso. Então, segundo que eles recomendam, é o respeito. Não adianta você chegar e falar assim, sai dessa, que negócio é esse, levanta, vida bonita, coisa e tal. Não é um problema sério, né, de saúde. Que começa 35% das vezes com a depressão. Então. 35% dos suicídios são decorrência da depressão. Depressão severa e que depois pode chegar ao estágio psicótico. Nossa. E uma coisa maravilhosa assim que você comentou, eu até ia acabar perguntando sobre isso, porque se a OMS disse que de cada 9 casos, de cada 10 casos, 9 são tratáveis, vamos dizer assim, uma prevenção, é possível um caso de prevenção. Então, essa coisa da gente, obrigação nossa, acho que eu me sinto nisso, eu acho que é interessante a gente falar nisso, de identificar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, porque é como você disse, esse tabu. Não é só o fato desse assunto ser uma coisa tão sensível, mas a gente também, às vezes até pessoas assim, isso é tão fora da minha realidade, mas não. É o nosso dever identificar as pessoas que estão demonstrando já essa situação. Até tem um caso pessoal, recentemente encontrei uma pessoa que ela se relacionava com uma pessoa que cometeu suicídio. E essa pessoa deu mostras em diversas oportunidades desse comportamento. E aquilo ela me disse o seguinte, olha, eu vou ser sincero para você. Aquilo chegou a um ponto que toda hora ela falava que ela ia cometer esse ato, que banalizou. E a pessoa disse assim para mim, eu até cheguei a dizer, então, não tem coragem mesmo, não sabe, esse tipo de comportamento desrespeitoso, eu acho que é totalmente ao avesso daquilo que você está querendo colocar, né? Não tratar dessa maneira, já que é uma doença grave, não dá esse tom da pessoa não ter coragem, da pessoa. Eu acho isso interessante porque ela foi por uma via desrespeitosa e a pessoa acabou cometendo. E talvez até não sei quem sou eu para dizer, mas talvez ela fale, tá vendo, a família disse que eu não tenho coragem de fazer, vou lá fazer porque eu tenho coragem. Então esse comportamento fala assim, você não tem coragem de fazer, você toda hora tá assim, enchendo o saco com esse tipo de comportamento e tal, ao invés de cuidar a pessoa, eles não, adotaram um comportamento de falar, sabe, aquela coisa de, eu senti isso, eu acho que, e se é tratável, né, então é importante a gente identificar isso, não só nos casos mais ostensivos, mas nos casos mais, vamos dizer assim... Delicados. Né? Oculto, a pessoa demonstra um comportamento já, eu não sei, isso que eu até... Gostaria de te perguntar como que a gente poderia identificar isso, né? Esses sinais. Os sinais, né? Isso. A maioria das sinais. Nem sempre isso acontece, mas a maioria das sinais. Vamos começar pelo estudo em si. 2 psiquiatras lideraram uma pesquisa dentro da OMS. Curiosamente, e eu fiquei muito contente de saber, o líder era um brasileiro, um psiquiatra brasileiro, José Bertolotti. Que orgulho, né? Orgulho mesmo. E a outra é uma americana, Alexandra Flashman. E eles estudaram quase 16 mil casos de pessoas que se suicidaram no mundo inteiro, para que o panorama fosse realmente global. E eles chegaram à conclusão, isso inclusive é publicado porque eles seguiram um protocolo científico, a comunidade científica aceita isso, né? E a OMS usa. 90% dos casos... A origem é transtorno de ordem mental. E se é de origem transtorno de ordem mental, ele é identificável e diagnosticável na maioria das vezes. E 10% é por impulsividade. Foi calculado, foi fria planejado. Calculada, né? Motivos, às vezes, filosóficos, sei lá o quê, né? Então, nesses casos é complicado. Mas voltando aos 90%, existe uma série de sinais que indicam que a pessoa está com essa ideação. Ela normalmente fala, porque ela não quer morrer.
ela quer aliviar sua dor. Então, por exemplo, a automutilação nos jovens. Até pouco tempo atrás, eles cobriam com a manga nas escolas, para que ninguém visse. Agora eles fazem isso totalmente aberto para que você veja que está se mutilando. O que é isso? É um pedido silencioso de socorro. É um sinal muito grave, né? Principalmente aonde? Nas famílias em que não tem mais diálogo. Nós vivemos uma sociedade em que em muitas famílias que estão desestruturadas não tem mais diálogo. Então elas estão pedindo, elas não sabem verbalizar isso, estão pedindo. Isolamento é outra característica típica. A pessoa começa a se isolar. A depressão é uma coisa muito simples de a gente verificar, né? A gente consegue ver em muitos casos, não todos, mas em muitos casos. Os sintomas são muito semelhantes, né? E mudanças de humor, ou a pessoa começa a usar o próprio uso de substâncias, né? Químicas é o segundo maior caso. Depois de depressão, 35% desses casos de suicídio, 22% foram por uso de drogas lícitas ou ilícitas. Aí também está entrando medicamentos. Tem pessoas que acabam abusando, viram um vício, né? E perdem a capacidade de raciocínio, de discernimento, uma série de motivos, né? E tem os que usam drogas. E depois os outros também são relacionados a transtorno de personalidade, bipolaridade, ou a pessoa que está cheio, né? Borderline, está cheio cheio de transtornos. E para terminar, tem os esquizofrênicos, que são 10% na realidade desse universo, né? Se você estuda, se você tem interesse de ajudar, é fácil você... Porque eles mesmos ensinam, o próprio OMS, Ministério da Saúde, ensina quais são os sinais que a gente tem que observar. Mas você vê como é que é? Observar, conversar, ou seja, tudo que está se perdendo, né? Tudo que está se observa, não conversa. Bom, nós estamos aqui com o Fábio Dionísio e o livro Suicídio, né? Que tem como complemento aqui, precisamos falar a respeito. Estamos falando a respeito hoje. Nós vamos sortear, o Fábio cedeu aqui, não é? Um livro para sortear. Então nós estamos sorteando, você tem que ligar aqui e retirar depois aqui na emissora, tá bom? Então ligue 0800 979 5011, aí nós vamos sortear esse livro, né, para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Então liga aí no 0800 ou mande recadinho pelo WhatsApp 99643-3827 dizendo: quero participar desse sorteio aqui do livro do Fábio Dionísio, né? Que fala de um assunto... E qual o papel, por exemplo, do espiritismo, né, na questão do suicídio, né? O que o espiritismo pode trazer de benefício? Por que o Kardec coloca lá no filme, né? Colocaram, né? O Wagner lá colocou no filme, produtor do filme, essa mensagem, né? Ficou bem marcante no filme. Isso. Eu vou começar pelo próprio cristianismo. O que é ser cristão, né? Está lá em Mateus capítulo 7. Fazei aos outros que gostaria que vos fizessem. Só o fato de você ter alguém do lado que está precisando de ajuda já é obrigação sua fazer alguma coisa. Né? Então, o espírita, ele está imbuído disso, né? Então ele tem que fazer. A vantagem da doutrina está ali relacionada a todo o nosso conhecimento do que vem depois. Por exemplo, isso desestimula saber o sofrimento que ocorre para a pessoa que se suicidou. Mesmo num caso em que existam atenuantes muito grandes, como é o caso dos transtornos de ordem mental, a pessoa vai sofrer. Pode não ir num vale do suicida, certamente não vai. Existem muitos casos que são recebidos pela própria espiritualidade e tratados em hospitais, mas o sofrimento é atroz. É sofrimento porque percebe que não morreu, continua exatamente com os mesmos problemas que tinha e que aumentou. Depois tem todas as consequências dessa ressonância com o ambiente familiar, porque a ligação fica muito forte. Ela começa a perceber e sentir as dores de quem ficou. No universo do suicida, normalmente tem 5 a 6 pessoas que vão ser muito impactadas, né? Então, você vê o efeito. Aí tem o restabelecimento do equilíbrio. Tem o fluido vital, tem todas aquelas histórias... Que atinge o perispírito, o perispírito.
tem o impacto gerado no perispírito, aí tem a reencarnação. A reencarnação, o próprio Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele já começa falando sobre esse tema. Primeira questão, primeiro capítulo, né? As consequências quando a gente é imprudente e acaba criando um prejuízo no nosso corpo espiritual, no perispírito, né? Então, as idiocias, as síndromes, os problemas de saúde. O Chico visitava um rapaz lá em, não sei se em Uberaba, Pedro Leopoldo, que ele tinha, ele não tinha praticamente quase nada do corpo, braços e pernas, e o Chico sempre visitava. E perguntaram ao Chico, mas que espírito é esse, né, Chico? É um espírito que em várias encarnações ele vem se suicidando. Então, nessa encarnação foi dado uma possibilidade de ele não cometer mais, dar uma trégua para ele não cometer mais suicídio. Isso. A própria Ivone Pereira dizem que ela foi suicida 3 vezes, né? Puxa. E por isso que ela veio com esse trabalho de trazer o livro, né? De trazer o livro Memórias de um Memórias Suicida. Suicida. Isso. Né? Que descreve, né, os vales lá onde o sofrimento é muito grande, né? É inenarrável, segundo ela. Inimaginável, segundo No ela. livro você coloca também alguma situação desse, não sei se desse livro, mas de um outro livro ou de uma outra mensagem, né? Que fala de vales suicidas. Estante da Vida, de Humberto de Campos, que foi psicografado pelo Chico. Lá tem várias descrições de pessoas relatando o que passaram depois, né? Tem uma que para mim é muito emblemática, uma mulher muito jovem, uns 33, 35 anos, que por ciúme do marido se suicida, né? E era uma boa pessoa, não era simplesmente havia uma fraqueza espiritual nesse aspecto. E ela relata passo a passo como foram os 6 anos seguintes, né? Então. E obviamente que a dor foi imaginável, não se imagina tal tamanho de dor. Mas é importante entender que esse é um assunto muito complexo, né? Eu estava em Natal, eu estava comentando com você. O lançamento foi em Natal. Mas por acaso, né? Por acaso. E por acaso eu encontrei um amigo meu que é por acaso jornalista e ele me convidou por acaso a fazer um programa de 2 horas sobre isso. Agora Natal. Foi uma segunda-feira passada. E o Jussier Ramalho, grande amigo meu lá. E foi sobre esse assunto. Você fez o lançamento do livro lá. Acabei fazendo lá. Puxa, e ele falou assim, o tema central era depressão. Depressão é doença ou cavilança? Aí eu descobri um termo que eu não conhecia. Cavilança? Firula. Firula, frescura. Para não falar frescura, né? Frescura. Colocar cavilança. Cavilança, é o termo de lá. E durante 2 horas, na verdade, o programa acabou. Tanta coincidência que o programa seguinte foi cancelado porque a pessoa não conseguiu chegar a tempo e o programa foi estendido mais 1 hora. Puxa sobre vida. depressão e suicídio. Mas o que eu queria realmente comentar, psicólogos, tinha gente bacana naquele programa e a coisa é complexa. Não é tão simples. Nós não podemos ser simplistas, né? E temos que entender o universo da pessoa que está com ideação suicida. Então, dizer, não vou fazer, não vai por aí, né? Tem aqueles que realmente são impensados, não tem nenhuma noção do que vem depois, não acreditam na imortalidade da alma, do espírito, né? Não acreditam que haja nem Deus e assim por diante, né? Mas a maioria são problemas sérios de transtornos, sim. Psicológicos, né? Psicológicos. E que tem que ter uma atenção muito grande, né? Essa atenção que deve ser dada, né? O valor pela vida, né? A gente tem o CVV, que conseguiu, acho que foi ano passado, ter um telefone, né? Agora que é 188, né? Em todo o Brasil, qualquer um pode ligar lá, né? Para que salve sua própria vida,
né? Porque aí fala, mas o Espiritismo fala que a vida continua, que temos várias encarnações, mas as consequências é que são, né, difíceis, como a Ivone Pereira relata lá no livro, os espíritos relatam, né? Os anos que a pessoa deveria... A gente tem não sei se você sabe da história do Santos Dumont, né? Quando o Santos Dumont, ele foi o inventor do avião, quando ele viu que os aviões estavam sendo usados para guerra, né? Ele se suicida, né? Nossa. Ele tira a vida dele e vai pro plano espiritual e você sabe da história, Fábio? Vai no plano espiritual e, bom, você, detentor de muitos méritos, né? Trouxe avanços para a humanidade. Então você não vai ser cobrado por isso, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Mas ele falou, não, a minha consciência, eu preciso. E ele reencarna em Niterói e vive 12 anos, que seriam os anos que ele... O restante? Que ele teria que ter vivido como Santos Dumont. E ele cai acho que numa escada, leva um tombo e atinge a parte assim, superior, ouvido, olfato, visão, que ele atingiu quando tirou a sua própria vida, né? Então ele quer retornar para colocar em dia, né? Com a sua consciência e com a lei que nos rege, né? Essa lei que ela é amorosa, mas a gente precisa respeitar também, né? O Espiritismo, ele mostra não uma lei dos homens, mas ele nos mostra uma lei divina, né? De que a gente não pode, a gente tem que respeitar a vida, a gente tem que... E para isso, a gente precisa levar isso às pessoas que estão à nossa volta. Não é só informação, né? É também isso que você estava falando, né, Fábio? De observar, de ajudar, de apoiar, porque não é fácil. Para a pessoa que está nesse processo, não é fácil, né? Exatamente. E tem como tentar encaminhar. Não significa que você vai conseguir, mas tem como você indicar. Primeiro que você não é o que vai resolver, mas você pode dar um empurrão para que a pessoa se trate. Se é de transtorno de ordem mental, que são os 90% dos casos, segundo a estatística, tem que estar envolvido psiquiatra e psicólogo. Isso. Psiquiatra, terapia, medicação, né? Porque ocorre um processo de déficit bioquímico, tanto pode acontecer na produção hormonal, como nas substâncias que estão ligadas aos neurotransmissores. Então a pessoa já fica deprimida, quimicamente falando. Então ela precisa restabelecer o equilíbrio. Ela não está resolvendo o problema, mas você está dando uma qualidade de pensamento, de vida, para que ela corra atrás do problema. Por isso que o psicólogo é o segundo estágio. E nós, então, que somos espíritas, nós temos o centro espírita, né, para que nos ajude, né? Você tem a fluidoterapia, 70% dos casos, dizem alguns 70%, outros dizem que 90%, estão associados com obsessão. Não como fato gerador, mas como fato, uma decorrência... Vai impulsionar, né? Da sua coisa. Então, por exemplo, num centro espírita, você encontra a desobsessão, você encontra a fluidoterapia. Existem centros que trabalham hoje com psicoterapia reencarnacionista, né? A Joana de Ângeles, ela comenta, eu agora não vou lembrar o nome do livro, é um livro do Divaldo, da série, acho que psicológica. E da série psicológica, que boa parte, eu diria praticamente todos, estou usando palavras dela, não estou usando palavras minhas, são problemas que foram criados no passado, lá atrás, em reencarnações passadas. E o espírito tem dificuldade de lidar com essa sua situação, né? Ela fala que é muito a ver com o complexo de culpa, com a culpa com relação às falhas passadas. Então, por que não trabalhar isso? E buscar naquela personalidade esse tipo de ajuda. De ajuda, socorro. Né? Eu tenho visto resultados fantásticos nessa área. Fantásticos. Embora muita gente não concorde com o uso de psicoterapia reencarnacionista dentro das instituições. Mas tudo bem. O nosso querido Oliver, hoje o Oliver está aqui com a gente, o Marquinhos está de férias, e o Jeffrey, o Boris, vão para a prece, para a oração, para as vibrações, e hoje
destinada, né, a esse mês que é Setembro Amarelo, aqueles irmãos nossos, né, que estão precisando de socorro, né? Tanto aqueles que estão encarnados, aqueles que também já desencarnaram em situações difíceis, né? Tirando a própria vida. Vamos lá então para a prece, para aquele momento de oração e de reflexão, pedindo a espiritualidade maior, que trabalha diuturnamente, incansavelmente, 24 horas por dia, no socorro, no amparo, a tantos irmãos como nós, mas hoje queremos dirigir aos nossos irmãos que estão na tentativa de tirar a sua vida, para que não tirem, para que possam receber algum amparo, de alguma forma alguém possa ser inspirado para verificar, para encaminhar essa situação para profissionais da área, para a situação espiritual, não é? Quando nós temos o contato com o Espiritismo que nos esclarece sobre a vida e a sua continuidade, nos bastidores da vida espiritual, que nós possamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa ajudar tantos irmãos nessa situação, tantos jovens, não é, que a partir até de 12 anos de idade já estão nesta fase tão difícil. Pedimos a espiritualidade maior que possa estender um manto de luz sobre essas mentes e corações, sobre aqueles que já deixaram a vida através desse ato infeliz, triste, que estão na espiritualidade sofrendo. E no livro de Ivone Pereira, nós vemos que quem é que resgata esses espíritos é a falange de Maria. Que Maria possa estender o seu manto sagrado de amor sobre essas almas, espíritos que estão nessa condição, que estão passando por turbilhamentos mentais, emocionais, e que precisam de um lago sereno, que precisam do azul do céu, a luz do sol, o cantar dos pássaros, que precisam do abraço de amor e fraterno, um abraço de pai e de mãe, de irmão, que precisam de acolhimento, precisam desse socorro do amor, que nós podemos passar para esta pessoa com muito amor, com respeito, com carinho, de encaminhar esse irmão que esteja nessa condição do diálogo, do ouvir, do orientar. Assim pedimos a espiritualidade maior que neste mês possa abrir um portal de luz para todos esses espíritos, sejam aqueles que estão encarnados ou que já desencarnaram nessa situação. Pedimos que Maria possa levar essa luz por tantos lugares, nos lares, nas escolas, na via pública, aonde quer que seja, a bênção de nossa mãe possa chegar. Por isso te pedimos, Jesus. Tivemos nos pontos mais altos desse planeta, com seus braços abertos, tuas mãos espalmadas, tuas vestes iluminadas. E do teu coração, Jesus, de tua mente, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, muito bem. De volta, depois da prece, da oração e das vibrações, nós queremos dar um recadinho rapidinho, dizendo que você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pois se torne sócio, colabore e participe dessa família, para estender essa comunicação a tantos outros corações. É só você ligar 0800 12 18 38,
ou acessar o site amigosdaboanova.com.br. Se torne sócio e colabore para que você, não é, ajude alguém à distância aí, né? Hoje estamos com o Fábio Dionísio, lá do Recanto, né, Irmã Sheila, de Ribeirão Pires, onde lá nós temos o médium Edson Barbosa, junto com o Fábio e toda a equipe, que faz um trabalho maravilhoso de cura. E o Fábio está lançando esse livro, né, que você está vendo aqui nas minhas mãos, que é Suicídio, Precisamos Falar a Respeito. Estamos falando a respeito no dia de hoje. Estamos aí, né, com um sorteio de um exemplar, né, que o Fábio nos cedeu. Então você ligue aí, que a Verinha vai anotar os nomes e nós vamos sortear no final do programa. Fábio, e quando a espiritualidade indicou que você falasse sobre esse assunto, o que dentro de todo o contexto do livro, todo o conteúdo do livro, o que mexeu com você? O que te impressionou mais? O que te chamou mais atenção? Primeiro a falta de informação nossa. Esse é o primeiro ponto. A mídia não fala a respeito e tem como falar. Mesmo lidando com um assunto que é complicado. E outra coisa que para mim ficou muito claro, a importância de a gente ajudar. Todo mundo tem a obrigação cristã de ajudar e todo mundo pode ajudar. O objetivo do livro não é solucionar problemas, é divulgação. Eu não sou psiquiatra, não sou especialista na área médica, mas eu acho que todo mundo tem como ajudar. Então, a divulgação desses estudos que eu comentei, das pesquisas, a divulgação do que já se sabe sobre a depressão, que é o fator mais importante que leva ao suicídio. E como nós podemos ajudar, como o leigo pode ajudar, como a doutrina pode ajudar. Sim. Uma das coisas que a semana passada a espiritualidade me falou, numa interação que nós tivemos, que dentro dos centros espíritas é importante que as pessoas se conscientizem que nós temos um trabalho para fazer. Muito poucas instituições estão trabalhando com esse tema. É mais um, claro, já temos tantos, mas é importante. Tem que estar na agenda, né? Tem que estar na agenda das instituições. E que não está acontecendo isso. Então, eu lembro que ele falou, mais do que o conteúdo, o importante é o despertar nas instituições espíritas da necessidade de se trabalhar com isso. Ao que depoimento de uma ouvinte nossa e telespectadora, na Regiane Lima, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, sempre ouço a rádio e vou a São Paulo com frequência, né? A família minha é daí. A sensação de depressão é horrível, temos de batalhar todos os dias, é uma melancolia crônica, sensação de solidão, mesmo estando acompanhada, mas manter as preces constantes no dia a dia faz muita diferença. Eu penso assim e venho vencendo a síndrome do pânico dessa maneira. Então, são coisa maravilhosa. Sintomas e que são, né, que vão aparecendo e são situações vivendo, né, no campo emocional que são o maior índice, né, que você disse que acontece, né, Fábio? E esse encontro com esse assunto aí, né, trouxe para você que também é jornalista, né, que vai lá, pesquisa e traz para esclarecer, né, Fábio? Porque isso a gente tem que aprofundar mesmo para que as pessoas se conscientizem dessa situação, né? Isso. E foi também um cair de ficha, né? Na instituição. O que é que nós estamos fazendo? Puxa vida, hein? Olha que coisa. Que responsabilidade. Mas é verdade. Eu tenho que ser honesto. Fazíamos trabalho de orientação espiritual, mas nada que estivesse realmente focando esse assunto. Então, e tem muita coisa que pode ser feita. Orientação espiritual. Mas, por exemplo, hoje nós colocamos uma voluntária que é psicóloga, dando atendimento às famílias carentes que o Sheila cuida. E é um universo são 330, 340 pessoas. E já está lotado de pessoas que estão usufruindo desse trabalho com uma psicóloga, né? E o objetivo não é a religião. O objetivo, na realidade, é a terapia, né? Então, e coisas que são indiretas também.
O que é que nós estamos fazendo com as crianças? A evangelização infantil, né? Tem que trabalhar muito, mas temos que trabalhar muito os pais da evangelização infantil. Por quê? Porque muitos pais não colocam, acham que não precisa, que depois encaminha. Você falou da infância, tem caso de suicídio com 5 anos de idade. 5 anos? Nossa, 5 anos de 12. idade. A estatística mostra de 5 em diante. Puxa Tá o Ministério. E a estatística nós sabemos, e eles falam, é a ponta do iceberg. Porque a notificação é muito falha. Isso. Muito pouca gente... Tem as notificações em delegacia, hospital, né? Mas existem muitos motivos que a pessoa escamoteia. Medo do estigma, né? Para a própria pessoa não ser estigmatizada. Mas existem, por exemplo, questões até que são até horríveis de falar, mas a pessoa fica com medo que o plano médico não pague o tratamento. Digamos que ela... Tem questões de seguro hoje. Sim. Seguro de vida, né? E também tem a falta de preparo para que você identifique. Então, nós temos uma categoria que é chamada de eventos não identificados. Está cheio de gente afogada, acidentes de carro, de quedas, que o próprio Ministério deveria cair na estatística. Acredita que parte é da estatística de suicídio, mas por falta de um trabalho, né, de tabulação, de identificação, ou porque a família não diz exatamente o que aconteceu, fica sem ser dito. Né? Fica sem ser dito. Hoje, no mundo, de 15 a 29 anos, é a segunda causa mortes. 15 a 29 anos. No Brasil, terceira. Se é que já não estamos em segundo. Você sabe, aqui no Brasil só perde para violência, que é horrível, e para problemas de trânsito, acidentes de trânsito. Mas acreditamos já estar em segundo lugar. Você acredita numa população tão jovem, de 15 a 29 anos? É sério mesmo. Então, isso tem que ser levado, né, esclarecido, levado nas mídias, ser dito realmente, como essa frase que você coloca, precisamos falar a respeito, né? Tirando esses tabus aí que, né, foram colocados. Fábio, eu sei que tem muitas pessoas que vão querer palestra sua, que vão querer que você leve, né, essa experiência do livro para os seus, né, locais de reunião, né? Como que as pessoas fazem para entrar em contato aí? Eu vou dar o WhatsApp, que eu acho que é o mais fácil, né? É 11 São Paulo 984 63 50 51. Então 984 63 50 51. Se você não anotou aí direitinho aí, pode ligar aqui que a nossa querida Verinha vai passar, a gente vai deixar aí o contato do Fábio, tá? Vou fazer o sorteio do livro aí, nós já estamos chegando já no final do programa aí, vamos ver aqui quem vai ganhar esse livro. Célia Santos, de Osasco. Então, Célia, entre em contato aqui com a Verinha e combina, nós vamos deixar com a Verinha o livro, aí você vem aqui retirar, como nós combinamos, e se você vier aqui, aproveite para visitar aqui os estúdios, tá bom, Célia? Parabéns aí, você vai receber então esse livro aqui, ó, Suicídio, precisamos falar a respeito de Fábio Dionísio, tá bom? Fábio, gratidão por você, o tempo é tão curto, tem muita coisa para falar, mas a gente pode remarcar a sua vinda aqui, né? Para falar prazer. Mais. Quem quiser adquirir esse livro está na mundomaior.com.br, né? E obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço mesmo. Leva um abraço lá pro pessoal Edson Barbosa, da equipe lá do Irmã Sheila, viu? Muito obrigado. Obrigado pela presença, vi tão cedo aí, longe, 40 mais de 40 quilômetros até aqui. Obrigado, viu, nosso querido Thiago. Obrigado, Nando, obrigado aos amigos, uma ótima semana. Obrigado aí, fique com Setembro Amarelo, vamos trabalhar para isso, vamos divulgar, vamos, né, levar as pessoas a conhecer o Espiritismo, por exemplo. Então, gratidão muito aí à nossa equipe, todo esse, né, o pessoal que está aí na retaguarda, que estão nos bastidores. Agradecer também aos nossos companheiros, todos ouvintes e telespectadores.
Agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior, desejar a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança e um ótimo e maravilhoso bom dia! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.